Eu acho que o nosso patrimônio natural ele é simplesmente espetacular. E o nosso exemplo da Orla aqui do Guaíba, que é revitalizada, atraiu e continua atraindo centenas de milhares de pessoas todos os meses. Pessoas vêm de fora para conhecer, eventos internacionais acontecendo. Então a gente vive de comunicação. E então a gente precisa fazer com que os nossos anunciantes tenham bons resultados e através do bom resultado de muitos parceiros, a gente consegue levar entretenimento e jornalismo para milhões de gaúchos todos os meses. Olá pessoal, está começando mais um ZS Cast. Eu sou o Leandro Ribas, empresário do ramo imobiliário, e eu estou aqui na Cervejaria Puma com a minha amiga Edith Auler. Oi pessoal, muito obrigada pela presença em mais um ZS Cast. O meu nome é Edith Auler, eu sou jornalista, empresária aqui da Zona Sul, e hoje eu estou super feliz porque eu estou do lado de dois grandes amigos, o Leandro e o meu amigo empresário, presidente do Grupo Pampa, Alexandre Gadré. Seja muito bem-vindo ao ZSCast. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou Alexandre Gadré, presidente da Rede Pampa de Comunicação, também morador da Zona Sul, apaixonado pela Zona Sul, e fico muito feliz de ser convidado para participar deste ZSCast. E essa questão também do turismo, né? Das pessoas virem para cá para curtir o Rio, para curtir Ipanema, para curtir Assunção, para curtir essa orla toda, movimentou muito a nossa Zona Sul, né? Como é que tu, como velejador, admirador e amante do esporte, vê isso, vê esse olhar diferente que está sendo tratado agora na nossa Zona Sul? Eu acho que o nosso patrimônio natural ele é simplesmente espetacular. Nós temos não só os clubes náuticos, que são lugares maravilhosos para se estar, mas nós temos também lugares abertos onde não requer nem uma associação e nem tipo de investimento para poder estar próximo do rio, para poder usar o rio e para poder apreciar o rio, nem que seja para tomar um chimarrão para ver o nosso pôr do sol mais lindo do mundo. Eu tenho convicção de que mesmo a pessoa que não tenha barco, mas que quer passear de bicicleta na Zona Sul, ela vai ter belíssimas opções e tudo isso de uma forma absolutamente livre e tranquila. Então, eu tenho certeza de que quanto mais Porto Alegre puder conhecer os seus predicados positivos, mais pessoas poderão usufruir desse patrimônio todo que nós temos. Então, eu confesso que, no final das contas, a pessoa só precisa querer. E eu acho que é o mindset que muda e muitas vezes a pessoa da Zona Sul ela já está um pouco mais preparada para isso. É aquela pessoa que vai curtir de chinelo de dedo e tomar um chimarrão no fim de tarde, apreciar o entardecer, passear com o cachorro, para poder dar uma corrida na rua, passear de bicicleta. Isso tudo não custa nada. Só custa a pessoa estar disposta a fazer isso e usar aquilo que a nossa Porto Alegre já nos oferece. Óbvio que a gente sempre precisa melhorar, a gente sempre precisa buscar uma infraestrutura melhor para poder acomodar mais pessoas. E o nosso exemplo da Orla aqui do Guaíba, que é revitalizada, atraiu e continua atraindo centenas de milhares de pessoas todos os meses. Pessoas vêm de fora para conhecer, eventos internacionais acontecendo, e tudo isso em algo que já estava ali parado, esperando para ser utilizado, e a gente conseguimos dar esse empurrãozinho para oferecer uma infraestrutura que aí sim as pessoas vêm dos outros bairros de Porto Alegre, vêm de outras cidades e às vezes até para atender esses eventos até de outros estados e outros países, para prestigiar a nossa orla, que está linda demais. Então, eu acho que predicados naturais não nos faltam. Muitas vezes a pessoa só não está com a cabeça preparada para aproveitar isso tudo. E eu acho que quem mora na Zona Sul, a pessoa já começa a ser contaminado por este clima, que é um clima um pouco meio de praia, né? A gente, às vezes, no supermercado, nos meses de verão, a gente percebe que tem gente, as meninas de canga, o pessoal de chinelo de dedo, o pessoal sai da piscina, vai reabastecer no supermercado como se estivesse na beira da praia. Então, o fato de a gente ter essa cabeça um pouco diferente também transforma a Zona Sul num lugar mais especial. É verdade, aqui a gente, quando está no Zafari, principalmente no período do verão, né? No verão, a gente volta e meia, pega alguém de canga, de chinelinho, de dedo já é comum, né? Mas o pessoal, como se estivesse na praia mesmo, é o clima de Zona Sul. A chance de ser convidado para o churrasco na casa do amigo no Zafari, né? É só ficar parado esperando quem vai comprar carne, e quando comprar carne, tu aborda. Leandro, eu queria fazer uma pergunta agora para ti.
essa questão que o Alexandre falou desses predicados aqui na Zona Sul, isso também é bom para o ramo imobiliário, Ah, né? com certeza, a gente tem visto um crescimento muito grande do mercado imobiliário na região da Zona Sul, né? Muitas casas, o bairro próprio Assunção se revitalizando, né? Muitas casas antigas dando espaço para casas novas ou empreendimentos novos. Isso aí é bom, porque daí linka com a pergunta que eu quero te fazer, Alexandre. Tu como presidente de um meio de uma empresa de comunicação das mais importantes aí do estado, como é que tu vê essa questão da iniciativa privada junto com a iniciativa pública no fomento dessas micro-regiões dentro da cidade? Eu acho que o desenvolvimento, quem efetivamente proporciona para a sociedade é a iniciativa privada. O papel, na minha visão, do poder público é cuidar justamente para que não existam limites que sejam extrapolados, para regular e estimular, até para que também não exista uma super procura por aqueles lugares que hoje já são altamente demandados. Então, por isso vale que a política pública estimule a distribuição dessa atenção. Assim, até no âmbito estadual, se não houver um estímulo, por exemplo, para as indústrias, para as empresas se estabelecerem no interior do estado, todo mundo vai querer ficar na região metropolitana de Porto Alegre ou nas capitais ou nas cidades mais fortes do Brasil, e a concentração e a desigualdade vai só aumentar. Então, eu acho que o que cabe ao poder público é dar as linhas gerais, fiscalizar, mas principalmente ser um parceiro no estímulo ao desenvolvimento, que com certeza a iniciativa privada vai saber aproveitar essas oportunidades, como tem feito aqui de uma maneira espetacular. E o que nós estamos vendo na Zona Sul, em especial aqui no bairro Assunção, é essa revitalização, até porque existem ciclos, né? Então, muitas famílias, até o estilo de construção e de uso das unidades familiares, ele mudou muito, né? Hoje não é mais aquela enorme casa com uma família com 200 filhos e um monte de estrutura. Então, o perfil do consumidor me parece ter mudado, e muitas vezes essas residências antigas acabam dando lugar a modelos bem diferentes de moradia e que muitas vezes têm ajudado a dar essa nova vida para a Zona Sul. A minha casa, por exemplo, é um exemplo disso, né? Eu e minha esposa moramos numa casa que reformamos, mas é uma casa completamente enorme do ponto de vista para o consumo de um casal, mas ela foi concebida há 50 anos atrás. Então, a gente conseguiu remodelar ela para deixar ela um lugar legal para receber, para poder usar e usufruir bem, e com a esposa sendo arquiteta, eu tenho certeza de que o trabalho foi feito de uma maneira muito bem pensada e muito bem executada. E há de ti que diga o contrário. Ai, que diga o contrário. Eu nem diria, porque realmente está maravilhoso. Até é um problema esse tipo de coisa, porque quando as nossas casas ficam tão boas que a gente fica sem vontade de sair, porque tu tem todo o conforto, na minha casa eu tenho a vista do Guaíba maravilhosa, eu tenho a vista, inclusive, para o Clube dos Jangadeiros, que é o clube que eu amo e que eu sou sócio. Vejo lá os barquinhos navegando, tem a piscina em casa, tem a churrasqueira maravilhosa, posso receber os amigos. Então, você não precisa da piscina para ir para o clube, eu não preciso sair de casa para ver o rio, eu não preciso ver o... Então, a gente acaba menos estimulado a sair de tão boa que fica a estrutura de casa. Mas eu gosto muito de estar envolvido na natureza, então por isso eu continuo saindo. Mas eu confesso que se a gente deixa na situação relaxada do ser humano, de inércia e de conforto, a pessoa não sai de casa, porque tem todo o conforto disponível do mundo, opções de entretenimento de conteúdo, ligando a TV, sintonizando qualquer conteúdo de internet, a gente tem muitas Sintonizando na Pampa, né? Na Pampa, sendo bem informado. Então, temos, assim, muitas opções para ficar em casa. Então, a gente acaba tendo esse problema que as casas ficam tão boas que a gente fica com menos estímulo para sair. Tem que ir atento à programação da TV Pampa, Verdade. rádio, do Zik. Eu até queria aproveitar o gancho aí do Alexandre e dar um depoimento aqui da Cervejaria Pullman, né? Porque aqui, na verdade, Alexandre Leandro, era a minha casa, né? Já era uma casa antiga, que tinha 2 moradoras, ficou muito grande para elas optaram por ir para um outro local menor, e eu vim para cá morar com os 2 filhos, com o marido, e hoje acabou se tornando o nosso negócio, né? A Cervejaria Pullman. Eu sempre brinco que antes era a minha casa e agora é a casa de todos vocês, e de verdade, né? Hoje é a casa de todos que vêm aqui nos visitar, nos prestigiar e curtir a cerveja. E falando em curtir, né, Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para ti sobre a Zona Sul, que a gente faz em todos os programas. Qual é o lugar aqui na Zona Sul que as pessoas, ou quais são os lugares aqui na Zona Sul que as pessoas não podem deixar de conhecer e curtir? Bom, eu tenho detalhe da questão do acesso, né? Porque eu
particularmente, eu acho que o lado mais lindo da Zona Sul é essa parte natural. Então, por exemplo, eu recomendaria não deixar de conhecer a beleza da Ponta Grossa, por exemplo, aqui. É verdade, é lindo, É lindo de morrer e está aqui do lado. Teria outros destinos também muito interessantes, mas esse é um destino que a pessoa até num caiaque, num stand-up paddle, ou até mesmo indo de carro, mas tu vai ver de uma perspectiva de dentro para fora, mas ver a Zona Sul pelo Guaíba é algo maravilhoso. E não precisa ter uma super embarcação para poder fazer isso. Não precisa também ter veleiro, pode ter um barco a motor, pode ter um caiaque, pode ter um Hoje tem stand-up até paddle. passeios contratados para fazer contratados. esse Aliás, pessoal, @Velejar do Sul, passeios à vela, Isso. com saídas aqui no Veleiros do Isso Sul, mesmo. pegando o gancho aí do Alexandre, e não deixe de fazer maravilhosa indicação nossa aqui. Em Alexandre, estando nessa parte empresarial, aí eu queria que tu contasse um pouquinho do futuro da Pampa. Assim, a gente tem visto a digitalização dos meios de comunicação, né? Que eu imagino que seja um desafio aí para quem é do setor. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre E a Pampa. aproveitar e contar um pouquinho também da tua trajetória, né? Dentro do grupo. Sim, sim. A Rede Pampa é uma empresa de comunicação gaúcha que tem 53 anos de vida. Começou com a aquisição pelo meu pai, o fundador, Otávio Gadret, de uma emissora de rádio, a Rádio Caiçara, e a partir dali nós começamos gradualmente a conquistar maiores audiências, conquistar melhor resultado no mercado publicitário e fomos crescendo o grupo que hoje conta com 13 emissoras de rádio, são 16 emissoras, mas 13 marcas, temos 4 emissoras de TV, a TV Pampa Porto Alegre, a TV Pampa Norte, Centro e Sul, mais de 100 retransmissoras pelo estado e também o Jornal O Sul, além de atuação digital enorme em diversas frentes, em todos os veículos, e aí entra justamente a minha participação. Eu comecei atuando na empresa desde muito pequeno, desde muito jovem, sempre com atuação na área de tecnologia, na área de produção de conteúdo, mas sempre trazendo muita tecnologia para dentro da empresa, que era o natural, né? Uma nova geração chegando, sempre buscando novidades, e assim eu comecei a desempenhar meu trabalho, passei por diversas áreas, e especialmente passei por diversas áreas, tanto produção, quanto técnica, quanto comercial. E em 2017 fui convidado pelo meu pai, fundador, e pelos meus irmãos para assumir a presidência da empresa, com foco justamente nessa digitalização, na convergência das mídias, que é uma mudança dos hábitos das pessoas, natural, e que obviamente nós precisamos estar muito atentos. E desde então o nosso empenho tem sido primeiro em compreender o movimento de hábitos de consumo que é o que está acontecendo hoje e nos inserirmos de uma maneira ativa e não simplesmente reativa a todas essas plataformas que hoje estão disponíveis e permanentemente utilizadas. E desde 2017 a minha missão tem sido garantir o nosso crescimento dentro de todas as plataformas, não só no FM, no AM, no ar e também na internet, mas fazendo com que a gente consiga, independente da plataforma, estar onde o consumidor está. E a partir do momento que a gente entende que nós não somos emissoras de rádio FM ou de TV ou jornal impresso, no tempo do impresso, nós somos geradores de conteúdo. E independente da plataforma, nós precisamos estar aonde as pessoas estiverem. Se for por redes sociais, nós estaremos lá. Se for pelo streaming, se for por podcasts. Então, todas as plataformas nós precisamos explorar da maneira mais competente possível para que sejamos relevantes, principalmente no contexto do Rio Grande do Sul, que é o que nós propomos atingir. Então, temos um foco claro, que é atender essas necessidades do povo gaúcho, e somos daqui. Então, nós somos a única empresa de rádio, TV e jornal com atuação estadual que tem capital 100% gaúcho. E nós vivemos exclusivamente disso, né? A gente não tem carnê do baú, nós não temos uma igreja, então a gente vive de comunicação. E então, a gente precisa fazer com que os nossos anunciantes tenham bons resultados e, através do bom resultado de muitos parceiros, a gente consegue levar entretenimento e jornalismo para milhões de gaúchos todos os meses. E então, essa tem sido a nossa batida, essa tem sido a nossa visão e esperamos que, independente das plataformas, nós continuemos relevantes para o público gaúcho e se nós conseguirmos cumprir essa missão, eu tenho certeza que a gente tem uma longa vida e próspera pela frente. Então, estamos torcendo para que os nossos passos sejam firmes e na direção certa. E estão cumprindo brilhantemente essa missão, né? Muito obrigado. Eu queria fazer mais uma pergunta. Como é que tu enxerga essa pluriconcorrência, que antes do teu concorrente era o canal A, o canal B, ou o jornal A, o jornal B. Hoje tu tem o podcast do ZSCast, que é uma concorrência com
dos meios de comunicação, né? Porque hoje o espectador ele pode acessar o que ele quiser. O que ele quiser, exatamente. Como é que tu enxerga essa concorrência, assim? Eu enxergo, tem dois prismas, né? Tem o ponto de vista de conteúdo e tem o ponto de vista comercial, que é o de competitividade. Do ponto de vista de conteúdo, eu acho que, até como eu abri, é uma oportunidade maravilhosa que as pessoas, de maneira geral, têm, e empresas também, de poder fazer conteúdos de nicho que antes eram impossíveis. Sim. Então, obter um espaço para falar da Zona Sul de Porto Alegre, há talvez 20 anos atrás, em emissoras de rádio ou TV, seria muito difícil. Talvez num espaço caro, muito né? reduzido, caro, difícil de viabilizar. E aqui a gente pode falar, nesse momento nós estamos fazendo um podcast a cada 2 semanas, mas a gente poderia ter programas diários falando disso, poderíamos ter transmissão ao vivo. certeza. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. né? Porque, conteúdo não falta. 2, vontade de fazer também não. Recursos técnicos estão aí, estão disponíveis. E se existe um público interessado, com certeza terá audiência. E aí tem um outro ponto de vista, que é o ponto de vista econômico. Nós também não temos o mesmo viés e a mesma busca que um produto como o Zcast se propõe a fazer. Então, certamente, tem um nicho adequado para este produto, por exemplo, na audiência e também nos seus anunciantes. Porque talvez para alguma empresa hiperlocal, um veículo da Rede Pampa, uma emissora de rádio, por exemplo, que atinge, sem falar no digital, mas falando do ar, por exemplo, que atinge de Torres até, olhando no limite norte do estado, pega em Caxias, também pega para dentro do estado, lá em Teutônia, quase Lajeado, pega em Camaquã. Então, como é que uma empresa da Zona Sul vai querer investir num produto que ela vai pagar para ter uma audiência de alguns milhões de pessoas e ela não vai usufruir disso? Fica inviável. E já num produto local, num produto que tem um foco bem delimitado e um interesse das pessoas já bem definido, com certeza isso faz todo sentido. Então, existe com certeza uma concorrência diferente. Nós não competimos mais entre emissoras de TV, emissoras de rádio, nós competimos efetivamente contra o Google, contra o Facebook, contra o Instagram, e é uma realidade nova que nós temos que aprender a conviver, mudando a nossa abordagem, mudando a nossa forma de atuar e também agregando outras frentes, porque além desses veículos de comunicação e a mídia que nós temos como o prato principal, digamos, da nossa empresa, mas nós temos eventos, temos ações de relacionamento, temos conteúdos gerados especificamente para parceiros. Então, isso aumenta bastante o leque de atuação comercial e aí, com certeza, a gente consegue se diferenciar dessas plataformas das Big Techs, porque por mais que elas consigam ter um inventário infinito de entrega, mas elas jamais terão um vínculo local, jamais terão uma credibilidade de apresentadores que as pessoas confiam. Então, esses são os diferenciais que estão e provavelmente serão os que permanecerão nos dando a grande distância desses outros players, mas com certeza, para muitos anunciantes, para muitas empresas, passa a ser uma plataforma muito mais conveniente de investimento como publicidade, mas a gente tem certeza que existe um mercado muito grande ainda para ser atendido por nós, veículos que conseguem fazer, não só no ar, no FM, na TV e também pela internet, mas conseguem fazer com que o resultado seja efetivo nas vendas de cada parceiro. Alexandre, a gente sabe, né, que o Grupo Pampa trabalha em todo o Rio Grande do Sul, na verdade em todo o mundo, né, porque está sendo transmitido por todas as plataformas. O foco está nos gaúchos, ele pode estar fora do Rio Grande do Sul, mas a gente tem, por exemplo, uma emissora como a Rádio Liberdade. Ela trata só de música tradicionalista gauchesca nas 24 horas do dia e nós temos muitos ouvintes do mundo afora. Tem gente no Japão, no Canadá, na Europa. E assim, por exemplo, a Rádio Grenal. A Rádio Grenal é uma emissora também com proposta clara. Futebol nas 24 horas por dia, voltada à dupla Grêmio Internacional. Então, aonde tem um gremista, aonde tem um colorado, por mais que tenha diferença de fuso horário, se ele quiser saber o que está acontecendo no Grêmio e no Inter, ele sabe que pode contar com um veículo de comunicação que nem precisa estar no FM, ele vai acessar pela internet como acessaria qualquer outro conteúdo, mas ele sabe que existe um veículo de comunicação forte falando daquele assunto. Esse teu complemento foi super importante para a minha pergunta, porque é justamente essa questão das conexões locais, né? O cara que está lá no Japão está ouvindo a Rádio Liberdade aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa questão da conexão de tu estar com a tua terra, conectado com a tua localidade, é uma coisa extremamente importante para a gente, para as nossas raízes e para os nossos valores. Eu queria que tu falasse um pouco como que tu vê essas iniciativas que estão acontecendo da valorização
local, a exemplo aqui do ZSCast, e eu vejo também que o próprio Grupo Pampa, como tu mesmo falasse, ele busca sempre valorizar a questão local, né? E quais são, né, dentro dos produtos que vão vir por aí em 2024, já pegando um gancho de novidades para a gente trazer aqui para o pessoal do ZSCast, que vocês vão lançar e vão dar uma atenção, vamos dizer assim, maior para o ano que vem? Claro, o veículo de comunicação ele tem que ter um propósito. E se a Rede Pampa de Comunicação se propuser a ser uma geradora de conteúdos nacionais, nós não estaremos sendo competitivos atuando aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, as grandes redes nacionais terão muito mais ênfase em gerar um conteúdo mais completo, mais qualificado. Então a gente sabe que o localismo ele é importante em geradores de conteúdo. E conseguindo entender essa missão e vendo as oportunidades que o mercado oferece, sem sombra de dúvida, existem infinitas oportunidades. O que falta, às vezes, é foco nas coisas certas ou mais rentáveis ou de maior audiência para que a gente consiga fazer de uma dinâmica empresarialmente aceitável. Ou seja, não adianta a gente concentrar esforços em um momento do ano e passar o resto do ano completamente descoberto em termos de geração de conteúdo. Mas nós temos, por exemplo, pela própria Rádio Liberdade, nós queremos, até pela facilidade que a comunicação e o transporte, o deslocamento hoje oferece, nós temos inúmeros festivais de música no estado que perderam um pouco dessa visibilidade estadual e nós queremos, com a Rádio Liberdade, estar presente no maior número de festivais tradicionalistas do estado. Esse é um conteúdo também bastante regional e que só uma emissora como a Rádio Liberdade poderia se propor a fazer e que agora volta, por exemplo, a assumir esse tipo de protagonismo. E da mesma maneira, na Rádio Grenal, com campeonatos que até então não tinham a visibilidade necessária, campeonatos femininos, outros tipos de modalidade, de base. Esses tempos então também. A gente tem tentado explorar dentro do possível, porque obviamente a pauta do mainstream, né, dos jogos da dupla masculina, da dupla Grenal, já são bastante intensos, mas dentro do possível tentar explorar mais conteúdos desta modalidade. E também na parte de eventos, como a Edith também conhece bem, nós temos inúmeros eventos na área de desenvolvimento econômico, na área de turismo, na área da literatura. Então nós temos inúmeras frentes que a gente tenta valorizar o player local, valorizar a população local, os talentos locais, para que a gente consiga efetivamente fazer a diferença. Na Feira do Livro de Porto Alegre, nós somos o único grupo de comunicação que teve uma operação permanente durante toda a Feira do Livro, de uma estrutura física. Por mais que tínhamos concorrentes atuando lá, mas era um concorrente que chegava com uma unidade móvel, fazia uma entrada rápida no ar e ia embora. Nós tínhamos uma estrutura permanente com programas de TV, com programas de rádio, com geração de conteúdo online, com entrevistas com autores, com entrevistas com escolas, mostrando programas de estímulo à leitura. Então, acho que isso é dar voz à população local. Isso é mostrar aquilo que a nossa população precisa ver. Porque se eu for falar de assuntos e questões exclusivamente nacionais, eu sempre vou estar em desvantagem com relação aos outros players, e até porque nós temos associação com redes nacionais de conteúdo. Então, nós também transmitimos os conteúdos nacionais, mas tentamos mostrar a diferença justamente naquilo que só nós podemos fazer bem. Alexandre Gadré, presidente do Grupo Pampa. Vamos chamar os nossos patrocinadores, Leandro. Pessoal, fica aí conosco que tem mais Alexandre na sequência. E hoje a Casa do Rio vai trazer mais uma oportunidade excelente para vocês. Para quem gosta de casa em condomínio, eu vou apresentar o condomínio Quinor. Você já conhece esse condomínio? Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Essa casa, ela é super espaçosa para uma família grande que precisa de bastante espaço. Ela tem 6 suítes, 496 metros quadrados e o condomínio possui bastante infraestrutura. Recentemente ela foi toda reformada, então hoje é entrar e morar. Super facilidade aí na sua mudança. Voltando aqui, também tem oportunidade para quem quer morar em apartamento. Um apartamento
Posto Garden, aqui no bairro Tristeza, em um excelente condomínio que também tem bastante infraestrutura. O único condomínio um dos poucos, na verdade, que possui piscina coberta e aquecida. Vou mostrar aqui algumas fotos também para vocês. Esse apartamento, ele é uma exclusividade da Casa do Rio. Tem 2 dormitórios, suíte, e ele vai ficar totalmente mobiliado. Além da infraestrutura dele, que é maravilhosa, né? Com a piscina coberta, com academia, portaria 24 horas, também possui uma vaga de garagem. Volta aqui para você acessar também. Nós vamos deixar aqui o site dessas 2 oportunidades e o site da Casa do Rio para vocês entrarem em contato com um dos nossos corretores e agendar um atendimento aí nesses imóveis. Agora a gente volta para os apresentadores e a conversa com o nosso excelente convidado, Alexandre Gadret. Pessoal, então a gente está chegando no segundo bloco, aí um brinde de antemão com o Alexandre aqui, ao ZSCast. Obrigado pelo convite. E a quem está nos assistindo especialmente, né? Hoje está uma delícia essa Belgian aqui da Pullman. Né? Então, Olha, Leandro... eu prefiro American IPA, não vão no papo dele, vai na American IPA que é muito melhor. E pessoal, se você quiser que nem o Alexandre, poder beber na Pullman e ir caminhando para casa para não precisar se arriscar na balada segura, procura a Imobiliária Casa do Rio, que a gente tem os melhores imóveis, especialistas em Zona Sul aqui. E até já pegando esse link, a gente estava no primeiro bloco ali finalizando, falando do especialista em relação ao generalista. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse enfoque da Pampa na questão de ser especializada no povo gaúcho e em comunicar coisas nacionais, mas sempre no prisma do gaúcho. Eu acho que o grande diferencial, como eu falei, dos veículos regionais são justamente o fato de poder falar sobre os conteúdos com propriedade dos conteúdos locais. E a Rede Pampa, até com relação a outros concorrentes, nós temos uma liberdade muito grande. Nós somos completamente autônomos, tanto em TV quanto rádio quanto jornal. Então, nós não temos uma limitação de grade que outros concorrentes podem ter. Então, por isso, a gente se dedica ao máximo a trazer esses conteúdos locais com, obviamente, adequação para cada perfil de veículo, mas, acima de tudo, entendendo que o nosso diferencial está nessa especificidade que nós podemos oferecer dos nossos conteúdos. Tanto que, se a gente olhar as emissoras que nós temos a Rádio Liberdade, como eu já falei, que é especificamente para tradição gaúcha. Temos uma Rádio Grenal, especificamente futebol do Rio Grande do Sul. Temos emissoras como a Rádio Caiçara, que faz uma prestação de serviço para a população e é líder de audiência no segmento de entretenimento, com uma aptidão que só ela consegue fazer essa prestação de serviço. E assim temos a Rádio 104, que apesar de tratar do sertanejo, que teoricamente é um conteúdo amplo e disseminado Brasil afora, mas a gente tem o olhar local e entende justamente os interesses dos nossos ouvintes. E assim, emissora por emissora. Se a gente falar de TV, nós temos espaço de televisão local que outros concorrentes também não têm. Tanto que programas nossos como Atualidades Pampa foram 3 vezes eleitos os melhores programas o melhor programa de televisão pelo Prêmio Press. Então, isso mostra que existe uma boa aceitação. E um outro exemplo, também falando da força da TV Pampa, nesse caso específico, é o fato do nosso apresentador, Gustavo Vitorino, ter sido eleito como deputado estadual com o maior número de votos na última eleição. Então, isso mostra que temos café no bule. Obviamente, tem o trabalho de muita gente, no caso específico do Vitorino, a sua forma de apresentação, a sua atuação, mas, com certeza, esse foco local contribuiu para que nós pudéssemos ter esse resultado. Isso nos dá muito orgulho, porque uma coisa é nós desenvolvermos esse trabalho e não termos a reciprocidade da população, mas os índices de audiência, tanto pela pesquisa Cantaribop, quanto no mundo digital, os bons números dos views e dos compartilhamentos, dos comentários, comprovam que justamente o rumo está certo. Cada vez mais nós temos conseguido receber esse feedback da população e isso só reforça essa visão de que nós precisamos cada vez mais atuar com o olho local. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o amigo Paulo Sérgio Pinto também, que faz um trabalho maravilhoso lá junto ao Grupo Pampa. O pessoal aí aproveitando, né? O Alexandre, tu gosta bastante de IPA, né? Amo. Quase tanto quanto a Zona Sul. Eu quero aproveitar, né? Já que a gente está falando de amor aí à Zona Sul, a gente sempre tem um espacinho aqui para falar sobre a paixão, né? Nós somos românticos assumidos. Então, o que é apaixonante na Zona Sul para ti, Alexandre? Conte uma história de paixão com a Zona Sul. Bom, eu acho que apaixonante é a natureza.
porque a Zona Sul ela permite esse contato com a natureza de uma forma muito mais intensa do que outras regiões de Porto Alegre. E a gente está falando da Zona Sul, digamos assim, a Zona Sul urbana, porque se a gente for lá para os extremos, lá para próximo de Viamão, lá para Itapuã, isso fica potencializado de uma maneira fenomenal. Então eu, como já falei antes, gosto muito de navegar pelo Guaíba e, por incrível que pareça, eu passo o Réveillon, eu passo navegando aqui por Porto Alegre. É maravilhoso. Para mim é muito melhor do que Punta del Este, do que Rio de Janeiro, do que é algo assim que é muito intensa essa conexão com a natureza e essa sintonia e harmonia, e acho que a gente consegue aproveitar muito mais estando na Zona Sul. E consigo também fazer com que a gente cada vez mais estimule esse uso da Zona Sul. Eu fui vice-comodoro aqui do Clube dos Jangadeiros, atuo fortemente na promoção da Zona Sul e fico feliz que mais pessoas sejam esses embaixadores da Zona Sul, mas também dá para aproveitar a Zona Sul não morando nela, mas obviamente quem mora tem esse uso de uma maneira muito mais fácil e natural. Então recomendo, como tu bem disseste lá, quem quiser poder tomar uma bela cerveja e ir caminhando para casa numa boa, ou poder ir para a orla, poder passear, seja de caiaque, de stand-up, de kite, de windsurf, de wingfoil, de velejando de barco, ou navegando a motor. Tem muitas opções aqui na Zona Sul que só a Zona Sul acaba proporcionando. Porque por mais que, por exemplo, lá no Delta do Jacuí, que é maravilhoso, tenham muitas marinas e muitas opções, mas lá é um uso diferente, é um uso um pouco mais urbano, aquele uso mais no estilo mais frenético. E é para a pessoa que tem talvez uma vibe um pouco mais serena e suave e quer essa conexão com a natureza de uma maneira mais natural, a Zona Sul sozinha já proporciona isso tudo. Então eu particularmente convido também todos aqueles que não conhecem, que venham conhecer. Muitas vezes as pessoas que não moram na Zona Sul, mas moram em Porto Alegre, vêm só fazer um turismo de fim de semana, mas são tantas as opções que quem mora aqui vai acabar aproveitando muito mais. O que eu acho assim bacana disso que o Alexandre falou, eu sou uma apaixonada também pela Zona Sul, até que estamos fazendo um podcast sobre Zona Sul de Porto Alegre, mas assim, gente, passar o Réveillon aqui na beira do rio, realmente, assim, é uma paz, é uma tranquilidade, né? E isso também é uma coisa que as pessoas estão descobrindo aos poucos, né? Os prazeres de passar o Réveillon na sua comunidade, o Natal no seu espaço. E isso é tão prazeroso de tu curtir, né? A tua cidade, o teu bairro e se conectar com a natureza, né, Leandro? E a conexão com a natureza também é uma das principais ferramentas da Zona Sul para o ramo imobiliário, Eu né? acho que essa questão que a gente está trazendo, e tu comunicador também, é desmistificar a distância da Zona Sul em relação à cidade, né? Porque a gente tem aqui a Porto Alegre com um cara de interior. Exatamente. Né? E realmente essa questão da gente poder ter contato com a natureza, morar em casa que tu tem um pátio, pode ter um pet, né? Pode ter uma horta, muitos pets, né? No meu caso, 3 pets. A gente tem um que vale por 3. E eu queria, a gente já se encaminhando pro final, que a gente sabe que tu tem um outro compromisso, né, Alexandre? Como é que tu enxerga assim, o futuro da Zona Sul? O que tu imagina assim, como morador? O que tu gostaria que tivesse? Ou que tu vislumbra aí na nossa região aí para o futuro? Só quero complementar, antes de chegar na visão de futuro, eu quero complementar que a diferença de usufruir da Zona Sul, morando na Zona Sul, ela é muito mais intensa. Por exemplo, eu consigo terminar o trabalho pelas 18 horas, e mesmo fora do verão, chego em casa em 15 minutos no máximo, pego a esposa, vou para a beira do rio, tomo um chimarrão, vejo o pôr do sol, consigo usufruir muito. Ou eu que também gosto de velejar, se eu sair do expediente às 18 horas também, eu consigo 18h30 estar navegando no Guaíba, feliz da vida, até no horário de verão aí, ou durante o verão até umas 19h30 com bastante luminosidade, ou seja, num dia útil tu consegue fazer todas as tuas atividades normais e tu ainda aproveita muito. Para quem gosta de água, isso é inexplicável. E outra coisa importante também é que quem mora na Zona Sul só sai da Zona Sul se realmente tem algum compromisso fora, porque eu confesso que para cruzar Ipiranga eu tenho que fazer uma forcinha. Somos dois, me dá uma urticária. Até porque não precisa, não falta nada, né? Então a gente tem tudo aqui, temos excelentes restaurantes, excelentes cervejarias, temos excelentes opções de entretenimento, temos
esse vínculo com a natureza que é único. Então, não tem porquê. Então, eu particularmente só saio quando obrigado, né? Não que eu ache ruim sair, mas assim, não precisa. Então, e na minha visão de futuro, eu acho que a gente vê muitos empreendimentos imobiliários valorizando ainda mais a Zona Sul. Eu consegui acompanhar todo esse movimento, consegui perceber também, obviamente, tem aquelas dificuldades que o excesso ou o grande volume de pessoas morando na Zona Sul acaba gerando, que com certeza existe um fluxo de trânsito um pouco maior, mas a gente também vê o empenho do poder público para melhorar. E o fato também do poder público estar atrelando aos empreendimentos melhorias na infraestrutura tem minimizado esse desconforto que eventualmente a gente pode passar a ter. E a qualidade dos empreendimentos tem sido cada vez mais surpreendente. Seja nas residências, seja no comércio, no varejo local, a gente tem visto cada construção linda e que isso dá gosto, né? Tu sente cada vez mais reforçada essa vontade de estar na Zona Sul. Inclusive, Renovação agora de qualidade, né? teremos um super hipermercado aqui pertinho, O né? Zafari vai ter o primeiro hipermercado O sexto, Exatamente. que é o seu varejo, seu atacado. Atacarejo. Aqui do ladinho. Do ladinho. Então, isso aí é as parcerias público-privadas que eu acho que desonera o governo e melhora a infraestrutura da cidade, né? Outro exemplo concreto dessa melhoria feita pela iniciativa privada, mas permitida e desejada pelo poder público é o Pontal. Pontal, quanto tempo ficou em discussão, em aquela ladainha, aquela enrolação, e muitos radicais protestando contra, mas até radicais manipulados, porque eles estavam pensando que estavam votando contra o empreendimento e, na verdade, eles estavam votando contra ser um empreendimento residencial. Então, perdemos uns 10 ou 15 anos nessa discussão que privou a população de ter hoje um espaço público, aberto, gerido pela iniciativa privada, maravilhoso. Eu fui nesse fim de semana, eu fui tomar uma cerveja de barco no Pontal. Então, uma coisa que eu jamais poderia imaginar, sem falar no cidadão de qualquer dia que pode pegar a sua cadeira de praia, tomar um chimarrão, num belo de um gramado, com uma boa infraestrutura, sem pagar nada por isso. E isso foi feito e é mantido pela iniciativa privada. Então, por isso que é tão importante que nossos gestores façam como tem feito, de conduzir de forma que a iniciativa privada faça o seu papel, cumpra o seu papel, tanto no seu empreendimento comercial, quanto dando uma contrapartida para a população. E é o que nós temos visto que tem dado mais resultado. Alexandre, a gente ficou muito feliz com a tua presença. Agora a gente queria que tu fizesse as tuas últimas considerações aqui para o nosso ZSCast. Quero parabenizar por criarem esse espaço que até então não existia e acho que temos algumas formas de divulgação de conteúdos da Zona Sul, mas não um conteúdo em vídeo tão completo e talvez com a frequência que a gente almeja ter aqui. Então é uma honra, é uma alegria poder ter participado desse bate-papo. Saibam que realmente sou apaixonado por Porto Alegre e pela Zona Sul de Porto Alegre e eu não penso nem em me mudar de Porto Alegre, muito menos da Zona Sul de Porto Alegre. Pretendo morrer na casa que eu estou hoje porque me sinto no paraíso. Tanto que quando eu faço minhas publicações lá, a localização não é Porto Alegre, na Zona Sul é Paraíso. Então podem conferir lá, que deve ter alguma publicação nas minhas redes que confirma isso. E tenho certeza que essa iniciativa aqui vai ser muito próspera, porque tem muito conteúdo bom para falar. Só estou achando que a frequência precisa ser diária muito em breve. Vamos trabalhar para isso, né? Gente, terminamos com essa palavra maravilhosa, que a Zona Sul é um paraíso, e de fato é. A gente quer agradecer a audiência de todos vocês que assistiram até o final o nosso ZSCast Zona Sul e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. O Zé vai colocar aqui para vocês todas as informações. Sigam nos acompanhando e quero agradecer, então, mais uma vez a presença do nosso querido amigo, empresário, empreendedor da comunicação do Rio Grande do Sul, presidente do Grupo Pampa, Alexandre Gadré, e, sobretudo, ao meu amigo, parceiro e eterno colega, Leandro. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu! Um abraço, um brinde!